Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bom dia a todos, bem-vindos ao programa Política com Factos. Na semana passada tivemos como convidado David Gorgulho, presidente da freguesia de Santo André. Aproveito para dar os bons dias ao Filipe Alexandre Raposo e também ao António Brás. Bom dia. Na vossa opinião, o David, como é óbvio, já está no seu terceiro e último mandato, portanto ele conhece bem a freguesia e está à vontade com a freguesia. Sim, em primeiro lugar, bom dia aos colegas de painel e a todo o nosso auditório e naturalmente a quem nos acompanha lá em casa. Sim, o David demonstrou claramente que está à vontade nos vários temas. Aquilo que eu acho que há aqui mais, digamos, a destacar é a visão da freguesia, no meu entendimento, não é a mesma visão do Executivo da Câmara Municipal. Naturalmente que eu também compreendo que o David não quis entrar por esse caminho, não teve aqui uma postura cordial em relação ao Executivo da Câmara, que é normal. O Executivo não é da mesma força política, neste caso dele, não é? Do Executivo da Junta de Freguesia de Vila Nova de Santo André, e como é óbvio, há que políticas à parte, deve de haver aqui uma relação cordial e institucional para que as coisas possam funcionar da melhor forma. E também é natural haver uma visão diferente e terem uma opinião diferente em relação a alguns temas. Eu pessoalmente achei que ele ia um bocadinho mais além nesta parte daquilo que é a visão dele e de que é a visão do Executivo em relação a algumas matérias, e acho que ficou claro que as prioridades da Junta de Freguesia ou do David em particular não é a mesma visão e o mesmo objetivo do Executivo da Câmara, e ficou muito bem claro na questão das piscinas, na questão do auditório. Não quer dizer, e eu também referi isso, que o David possa ser contra. Não é contra, naturalmente, acho que ninguém é contra, mas acho que neste momento, e tem toda a legitimidade, que Vila Nova de Santo André tem outras prioridades que neste momento ir fazer um auditório ou umas piscinas municipais. Mas, de uma forma geral, é também um bom comunicador, e isso é claro, e está extremamente à vontade. Foi objetivo numas coisas, noutro conseguiu ser político, como se chama dizer, e contornar as questões para levar as questões onde ele queria. Na questão do Carnaval, eu estava à espera de outra resposta, mas também foi cordial. O Carnaval não se realizou e a culpa foi de alguém. Mas, de uma forma geral, acho que demonstrou conhecimento, demonstrou que realmente tem muita vontade, e que, independentemente da nossa opinião ou da opinião dele, ou de concordarmos ou discordarmos, tem as ideias dele e tem a visão dele alinhada, e como eu disse naquele programa, é claro, é um ativo da CDU no Conselho de Santiago do Cacém, e naturalmente que vai fazer o seu percurso e vai tentar, como é óbvio, com toda a legitimidade, fazer um bom trabalho e ter aqui uma relação cordial com a Câmara, de forma a também poder sobressair de forma positiva naquilo que é a função do Presidente de Junta, para ser sempre um nome colocado em cima da mesa para outras soluções para a CDU em Santiago do Cacém. Brás, não conseguiram que o David se afirmasse como candidato, vocês pensaram, não é? Tenho que confessar que senti que esteve claro. Bom, esta ronda que temos feito aqui com alguns presidentes de junta, e que vamos continuar, vai-se confirmando aquilo que nós já sabemos, que é alguma menorização dos papéis das juntas de freguesia, umas vezes porque são da mesma
da mesma cor política de quem está no Executivo, e como tal o Executivo faz, outras vezes porque são de cor distinta da que está no Executivo, e então o Executivo não faz, e o certo é que há aqui uma clara menorização, isto não é só aqui na nossa zona, é quase a nível nacional, com algumas exceções. Eu diria que o Porto Covo é uma das muito boas exceções que nós temos, e basta comparar aquilo que falámos aqui. Vila Nova de Santo André é uma freguesia com 11 mil habitantes, portanto tem quase a dimensão de Sines e é muito maior do que Santiago do Cacém, e tem um orçamento anual de 600 mil euros, o Porto Covo tem quase 1 milhão, e destes 600 mil euros que Santo André tem um investimento previsto de 100 mil euros. E eu disse aqui ao David, 100 mil euros são 9 euros por habitante. Quer dizer, os projetos deles, se vocês forem ver, os grandes projetos para este ano é a compra de uma carrinha, os arranjos pedonais no cemitério e pouco mais. E efetivamente foi o que o David aqui nos disse, ok, a Câmara Municipal de Santiago do Cacém está a fazer, e se alguém faz, e está bem feito, não precisamos de fazer. Eu não concordo totalmente com essa ideia, para não dizer que não, isto estou a ser simpático, porque quer dizer, nós estamos aqui quase num papel que é, então se a Espanha governar Portugal, governar bem, a gente não precisa de fazer nada, quer dizer, as coisas não funcionam assim, não é? Acho que Santo André tem a obrigação de se afirmar, como, enfim, com a sua identidade, com a sua gestão administrativa, tem que chamar a si o máximo de competências. Acho que este deve ser um desígnio de qualquer presidente de uma junta de freguesia, não é? É chamar a si, se a Câmara Municipal de Santiago faz e faz bem, então a junta de freguesia de Santo André já aprendeu ao longo destes, pelo menos 8 anos com o David, como é que se faz e como é que tem que fazer. E eu acho que esta é a grande realidade. Houve aqui um momento que para mim me pareceu, pelo menos daquilo que eu pretendia perceber, e também não tinha grande expectativa que percebesse, fosse possível perceber durante a entrevista, que foi quando lhe perguntámos, e esta falta de transferência de competências e de verbas deve-se ao quê? São questões estratégicas, são questões políticas, deve-se à Junta de Freguesia, deve-se à Assembleia, deve-se ao Executivo Camarário. E não tivemos resposta, e também não era suposto termos aqui A resposta foi um bocado como o Filipe diz, quer dizer, foi um bocado, tivemos resposta, mas foi um bocado política, andou aqui um bocado à volta disto. Eu sou-vos franco, eu penso que agora, com esta mudança do Executivo de Santiago do Cacém, não ser a Câmara Municipal não ser o mesmo da Junta de Freguesia, eu penso que vai haver aqui alterações. Eu acho que naturalmente a Junta de Freguesia, até do ponto de vista político, não tem necessariamente, não só o David, mas como o próprio partido, é natural que comecem a exigir e a chamar assim um conjunto de responsabilidades e tenham um conjunto de exigências que não teve até agora. Eu acho que isto vai acontecer. Se eu vos disser assim, eu gostava muito, eu sou-vos franco, gostava muito de ver Santo André com outra autonomia. Gostava de ver a Junta de Freguesia de Santo André com um orçamento, se calhar, 5 ou 6 vezes superior ao que tem hoje, e ser ela a assumir as questões e a fazer, e ter os seus equipamentos, as suas pessoas, os seus recursos próprios, e a definir. Enfim, mas é o que é. A minha ideia que me fica, aliás, eu sabia isto, a ideia que me fica, de uma forma geral, é uma grande menorização do que pode ser o papel das juntas de freguesia. E as câmaras municipais são muito, muito culpadas disto, e as próprias juntas também. Há algumas juntas que reivindicam numas alturas e depois noutras não reivindicam por questões políticas. Mas há aqui um papel quase perverso dos presidentes das câmaras municipais, em que exigem muito bem, nomeadamente algumas forças políticas, e exigem muito bem a descentralização, a regionalização, a proximidade da decisão dos cidadãos, mas esta proximidade esgota-se quando as verbas e as competências chegam à Câmara Municipal, e a partir dali já não delegam nem transferem para as autarquias. É o que é. Felizmente nós no nosso concelho, relativamente ao Porto Covo, tivemos a felicidade, foi talvez... Eu não queria ser injusto, mas foi uma das coisas boas que o Partido Socialista fez, foi este reforço que fez de transferências para a Junta de Freguesia do Porto Covo, tanto de recursos como de verbas, apesar de na altura ter-nos ficado a sensação, eu era vereador na altura, ter-nos ficado a sensação que as verbas não acompanhavam o que era a transferência de competências. E voltando aqui um bocadinho ao Porto Covo, só por breves segundos, não é? Que o Porto Covo não mereça que a gente não esteja sempre a voltar lá, mas o Porto Covo cresceu muito, e quando digo cresceu muito, cresceu geograficamente.
Os novos bairros que nós temos, nós olhamos para os bairros e aquilo é tudo muito giro, é muito bom, seja a segunda habitação, seja a primeira habitação, um crescimento efetivo de Santo André. Nós temos que pensar que cada vez que há um crescimento destes é acompanhado de mais infraestruturas que têm que ser cuidadas, mais cedo ou mais tarde, é acompanhado de necessidade de limpeza, é acompanhado de um conjunto de necessidades de manutenção, de limpeza, de acompanhamento, que terá que ser a junta, no âmbito das transferências que existem, e isto requer mais dinheiro e mais recursos. É um caminho que vai sendo feito. Aqui nas últimas eleições autárquicas, aqui no litoral alentejano, dos 5 presidentes que foram eleitos, 4 deles são novos nos respectivos concelhos e 3 deles foram novos em folha, ou seja, ainda não tinham exercido a presidência em altura nenhuma da sua vida. Mas tiveram, ao fim de 4 meses, logo uma prova de fogo, que foi a tempestade. E eu refiro-me ao Concelho de Sines, teve aquela questão da ponte que, embora em comparação com Alcácer não tenha sido tão grave, foi uma coisa nova, nunca tinha acontecido. Em Santiago do Cacém também houve muitas cheias, estradas cortadas, imensos problemas. Em Grândola também, e em Alcácer do Sal uma coisa que muita gente nunca tinha visto, que foi a cidade submersa. De certo que a Clarice de Campos nunca pensou na vida dela que ao fim de 4 meses de tomar posse, que recebesse tantos candidatos, tantos ministros e primeiro-ministro e presidente da República, não é? Foi uma prova de fogo também para estes novos presidentes. Foi, obviamente que sim. Mas esta questão da intempérie que tivemos veio mostrar aquilo que todos sabemos, que é o rei vai nu. Nós aqui em Sines conhecemos bem o nosso território, nós sabemos com detalhe, cada vez que chove muito, o que é que vai acontecer em Sines, com antecedência. Nós sabemos, os bombeiros sabem, a GNR sabe, a Câmara Municipal sabe, todos sabemos. E o certo é que vai chovendo, vai tudo lá atuar, mas as coisas vão se repetindo e na próxima chuva intensa que houver vão ser os mesmos pontos, vão ser muito raramente. O que é que me surpreendeu aqui em Sines, para já, eu já falo dos outros concelhos, o que é que me surpreendeu aqui em Sines? De facto foi uma chuva anormal, não era expectável, não era expectável que aquela ponte caísse, nunca nos ocorria. Agora há ali questões que sabemos, eu há 20 anos que ouço falar que a barragem de Morgavel tem perdas de água e que tem não sei quantos, não terá sido por isso, mas é um problema que está por resolver. Aqui em Sines fiquei surpreendido com a Avenida da Praia não ter enchido como sempre encheu, totalmente, encheu, mas não foi. Depois temos aqui um problema em Sines que voltou a acontecer e que vai acontecer sempre enquanto não se fizer nada, que é a questão da falésia. Houve derrocadas, é óbvio que vai haver sempre, e irá sempre haver, enquanto não resolvermos isto, irá sempre haver. Transpondo isto para os outros concelhos, é natural que a Presidente Clarice não tivesse a esperar que isto sucedesse. Ninguém estava nesta dimensão. Agora, eu acho que ela, como qualquer Presidente da Junta, como qualquer Presidente da Câmara Municipal de Alcácer do Sal, como qualquer cidadão de Alcácer do Sal, sabe que cada vez que chover mais do que é normal, há inundações. E vai haver sempre enquanto não se fizer nada. Eu vou-vos dizer, uma das coisas que mais me espantou e que justifica muito da falta de resiliência que as nossas estruturas têm. Acho que houve 2 coisas importantes que se mostrou. Foi, por um lado, a falta de resiliência dos nossos equipamentos e das nossas infraestruturas públicas, fundamentalmente, mas também privadas. A falta de seguros, enfim. Mas pronto, então vamos falar da questão pública. Por um lado foi essa falta de... Por outro lado foi uma que já conhecíamos, que era a solidariedade do povo português, e houve uma aqui que ficou entre as duas coisas, entre o mau e o menos mau, ou o bom, que foi a resposta do governo. Foi tardia, mas depois até se mostrou relativamente eficaz. O que também não estamos muito habituados a isto. A gente normalmente costuma ser má no início, má no meio e má no final. As coisas até houve alguma capacidade de resposta e as coisas, enfim, não foram totalmente más. Agora, eu, por exemplo, vi há 2 ou 3 dias uma coisa absolutamente incrível. E não sei se vocês tiveram conhecimento, isto mostra porque é que isto acontece no país e depois ficamos todos muito surpreendidos. Como é que foi possível? Onde está previsto o futuro aeroporto de Lisboa, em Alcochete, inundou completamente. Portanto, ou seja, quem definiu e quem estudou que vai ser aquele espaço, ou aquilo vai ter obras, e vai ter que ter obras, mas se calhar muito superiores àquilo que era previsto, porque inundou, ficou um lago, desapareceu. Se vai ser ali um aeroporto, ou vamos gastar muito mais do que era previsto se fosse um terreno que isto não aconteça, não é? Ou então alguém nem sequer pensou nisso, não vai-se fazer por algum motivo. Ou seja, e é aqui nesta falta de planeamento, nesta falta de estratégia, que depois quando acontecem estas coisas, sejam os fogos, seja um terremoto, provou-se mais uma vez que Portugal não está minimamente preparado
para um terremoto de terra de alguma dimensão. Nenhum país está, mas uns depois foram mais do que outros. E nós vimos muitas daquelas habitações, coitadas, as pessoas fazem aquilo que lhes é possível e com as condições que têm. Mas nós vimos muitas daquelas habitações, a habitabilidade e as condições de habitabilidade deixam muito a desejar, né? Ausências de seguros, nós vimos muitas habitações destruídas que a gente olhamos e dizemos, mas como é que isto foi licenciado, quem é que aprovou este projeto, como é que foi construído aqui, como é que foi construído desta forma. Mas isto é o país que somos e infelizmente somos assim há muitos anos e não se vai vendo grandes alterações. Sim, o que posso acrescentar é que, como é óbvio, não é algo que um candidato que vence as eleições está naturalmente à espera, não é? Mas também, e neste caso infelizmente, né, acaba por ser um grande desafio no momento e agora, né? A capacidade dos autarcas para conseguir dar a volta por cima e acima de tudo aprender com aquilo que aconteceu, não é? Porque naturalmente que há coisas que se podem evitar, mas só se lembramos depois delas acontecerem, não é? E costuma-se dizer que a conversa é sempre a mesma. E também, indo aqui um bocado ao encontro daquilo que o António Brás estava a dizer, em ensinos nós sabemos sempre o que é que vai acontecer, mas há coisas que sabemos que vão acontecer, só não sabemos é quando, se não se fizer nada. E na questão da falésia da praia, vamos ver se um dia não vem um bocadinho mais. E depois... mas isso já não tem a ver com a chuva. A conversa pode sim, acontecer a qualquer altura. E a chuva vai ajudando, não é? Há ali zonas da falésia que cada vez cai mais pedras, cai mais terra. Há ali zonas que digamos, os muros já estão à vista. Pá, vamos, mesmo à português, como se costuma dizer, vamos ver se temos sorte. A ver de cair 2 bocados, só cai um. Mas o que é facto é que aquilo precisa de uma intervenção, como é óbvio, vai custar muito dinheiro, mas alguém tem que a fazer, porque até há bem pouco tempo tivemos esse exemplo do muro que caiu, e caiu um belo bocado. E também lá está a português, tivemos sorte das casas também não virem atrás. Por isso há que aprender com essas questões. Agora, principalmente a Presidente da Câmara de Alcácer, o Presidente da Câmara de Santiago também com algumas situações, mas a Alcácer em particular é um desafio enorme, não é? No bom sentido da palavra, aquela gente teve dias e dias sem dormir, sem saber o que é que havia de fazer à vida, e naturalmente que a senhora Presidente de Câmara, um autêntico desafio também, o que é que não passou pela cabeça, não é? De ser confrontada com aquelas situações todas, com as pessoas, ir à procura dos meios, gerir os meios, pensar no hoje, mas amanhã como é que vamos fazer. É um autêntico desafio, mas eu penso que vai estar à altura, como é óbvio, porque vai fazendo parte. Teve a visita de uma série de membros do governo, de candidatos a presidentes e presidentes. Nesse caso, aquilo que eu tenho a dizer é espero que aquelas visitas todas tenham algum efeito, que aquilo tenha servido para alguma coisa, e que não seja só para ir lá gastar o tempo da senhora e das autoridades que andavam atrás deles, que isso é outra coisa que eu acho que era importante, era quando vai lá algum ministro ou algum presidente de Câmara, as entidades não precisam de ir tudo atrás. Pode ir o senhor ministro, a senhora presidente de Câmara e 2 ou 3 pessoas que têm que ir, mas não precisa de ir não precisa de ir tudo atrás, não precisam de parar todos para ir atrás. Isto é um pouco assim, nós quando vamos à praia e a maré está vazia, né? Metemos o nosso sombrio e as nossas coisas na zona que sabemos que o mar vai lá chegar, porque a maré vai encher inevitavelmente. E depois temos que fazer esta gestão, sabemos onde estamos, ou vamos embora antes que a maré chegue, ou temos que recuar, ou então a maré chega e molha-nos a toalha. Isto é o mesmo, quer dizer, a questão de Alcácer do Sal, a questão da Serra da Estrela e a sua envolvente ali na zona de Coimbra e tudo mais. Vai haver incêndios outra vez este ano, vai haver, é inevitável. Agora, tem a ver da forma como nós nos preparamos. Todo Alcácer e todas aquelas zonas ribeirinhas em Portugal, por acaso surpreendeu muito Lisboa. Lisboa foi dos sítios que mais me surpreendeu. Agora,
Isto vai acontecer. Agora, isto depende de como é que nós nos preparamos para aquilo que vai acontecer. É claro que estes presidentes de Câmara chegaram e também não é em 3 ou 4 meses que iam resolver problemas e não vai ser em 4 anos que os vão resolver. Porque se para o ano voltar a cair a chuva que caiu este ano, talvez a Alcácer tenha mais alguma capacidade de resposta, alguma preparação, mas não tem capacidade de evitar totalmente que isto aconteça. Isto são coisas que têm que ter alguma preparação e que demoram algum tempo a ser resolvidas. Eu há dias ouvi alguém dizer, com toda a razão, os milhões e milhões de árvores que foram derrubadas agora com a intempérie, nestes 3 ou 4 meses de sol que virão aí vão secar e temos aí um bom ano para incêndios, se não forem imediatamente removidos. Portanto, isto é que é planear. Neste momento as árvores lá continuam, até à data eu não tenho informação que elas tenham sido recolhidas, mas e é esta falta de preparação e é um pouco como o Filipe diz, quer dizer, a gente vamos aqui andando, deixa lá ver, esta passou. Nós aqui em Sines temos uma grande vantagem. Até nisso, nós tivemos aqui, a natureza privilegiou-nos imenso. Era uma realidade. Vocês já repararam que Sines, por exemplo, esta questão das chuvas em Sines, os problemas que nós temos de chuvas em Sines foram criadas por nós, ser humano, nas nossas intervenções que fizemos. Porque Sines está num ponto privilegiado, a água não fica em Sines. Não fica. A água corre para o mar, para a Costa do Norte, para a Ribeira dos Moinhos. A água não fica em Sines. Até nisso nós tivemos a vantagem. Temos boas praias, um bom clima. Temos essa vantagem do ponto de vista das inundações, somos uma terra de mar, ainda assim a cidade tem uma cota elevadíssima relativamente ao mar, se um dia houver um tsunami, quando há cheias, quando há tempestades. Temos aqui um conjunto de fatores, mesmo assim nós às vezes conseguimos dificultar e criar problemas e entraves à água que não corre livremente o seu curso, não é? Sim, só para concluir essa parte, pronto. A questão do governo irem lá, eu sou daqueles que sou a favor que vão. Há muita gente que diz que não, que são a favor. Eu sou a favor que vão, acho que é com a proximidade e ver as situações para resolver. Não concordo é com aquela história que vai tudo atrás, não há necessidade disso. Se vão lá para tomar conhecimento e trabalhar e tentar resolver as coisas, pá, há que vestir a farda, como costuma dizer, ir ao terreno e apoiar as pessoas naturalmente, que é sempre importante, e resolver, que é aquilo que se espera que agora se faça em Alcácer e nos outros concelhos todos. E em relação a Sines, independentemente de termos, e concordo com ele, somos uns privilegiados nisso e noutras coisas, às vezes não sabemos também aproveitar, porque muitas vezes por falta de visão e de estratégia política, aproveitar aquilo que temos para desenvolver outras coisas, mas penso que vão conseguir dar a volta por cima, e naturalmente com o apoio também do Governo e das entidades, principalmente Alcácer do Sal vai saber dar a volta por cima. Este caminho leva-nos às estradas, que algumas já estão a ser finalmente reparadas, não é? Sim, no outro programa falámos nisso, e há algumas que naturalmente precisam de uma grande intervenção, mas pelo menos a que vai para Melides, a que vai para o Cercal, até o próprio IC33, alguns buracos já os taparam, e quem teve a intervenção e a pressão, naturalmente os senhores autarcas junto do Governo e das infraestruturas das estradas de Portugal, pelo menos isso era o mínimo que se podia fazer, e por isso ainda bem, e até foram, como costuma dizer, é sempre tarde, mas depois da malta fazer barulho, a coisa até rolou rapidamente, independentemente de eu achar sempre que é insuficiente. E eu continuo sempre a dizer que aquilo que se passa, no meu entendimento, é vergonhoso, que é a história dos investimentos em troca de uma mão cheia de nada, o estado das estradas e os acessos, e principalmente o IC33, olhar para aquilo e depois olhar para aquilo que apregoam, que é a importância dos investimentos em Sines. Uma coisa não... Pá, se vier cá alguém de outro país, diz que está aqui qualquer... certeza que vai perguntar. E a outra estrada é por onde? Né? Porque aquela... há aqui uma coisa engraçada, que é assim: a questão da chuva e do tempo veio acelerar aquilo que já existia. Não foi a chuva e esta intempérie que abriu aqueles buracos. Sim, ajudou. Agora, o facto é assim: as estradas, como tudo, têm um percurso de vida, têm um tempo de vida, em função daquilo que se constrói, e depois tem a sua manutenção. E há muitas... Eu, por acaso, acho que isto é um defeito em Portugal.
alguns países, e em Portugal temos esse feito, que é a desresponsabilização absoluta. Eu acho que quando se faz uma estrada, como se faz qualquer investimento público, há um caderno de encargos, define, e perante a qualidade daquilo que compramos e a fiscalização daquilo que vimos, aquilo tem uma duração prevista. Ao fim desse tempo tem que se fazer a manutenção. Agora, o que é que falhou aqui? Foi a qualidade do que se construiu? Foi a fiscalização que não se construiu como se previa? Não foi feita a manutenção? Não sabemos. Se calhar foi tudo. O que é certo é que isto continua a acontecer, e as pessoas vão arrebentando os pneus, e vamos nos queixando, e as coisas estão acontecendo. Eu vou-vos dizer, as estradas aqui na nossa região chegaram a um ponto tal, não sei se vocês tiverem a ocasião de fazer a estrada paralela à Via Rápida, ou à autoestrada Sines de Santiago do Cacém, aquela estrada paralela, aquilo tem tantos buracos que deixaram já de sinalizar. Eu acho que já não há pinos suficientes para sinalizar os buracos nas estradas. Aquilo é uma coisa completamente absurda. Aquilo a gente anda ali e faz lembrar quando vamos nos safaris da África, que andamos na picada. O surpreendente é a gente fazer 300 ou 400 metros normais. Porque não, é impossível. Andamos aos S, andamos devagarinho. E chegamos aqui e depois há uma tremenda passividade de nós portugueses. Somos extremamente passivos perante isto. Não reclamamos, não criticamos, não nos juntamos, parece tudo muito mal, fica tudo muito ofendido. E vamos vivendo assim. Vocês vejam os movimentos de cidadãos que existiram, as comissões do tempo, progressivamente vão desaparecendo, cada vez estamos mais acomodados, vamos queixamos às vezes de coisas que se calhar não têm um impacto que têm, como foi agora no futebol, fazemos um alarido, parece que o Portugal acabou e que vamos fechar as portas e vamos todos embora para outro sítio qualquer, e depois vivemos o nosso dia a dia assim. E pronto, e olha, e vamos queixando ali ao senhor dos pneus quando lá vamos mudar o pneu, e vamos queixando. Ele agradece. E ele até agradece, e olha, e desenvolvemos a economia local. Não, mas eu acho que é muita falta de, lá está, de definir as responsabilidades. Com certeza que sim. Porque, e nós, as estradas aqui da nossa zona, e nós passamos em algumas todos os dias, havia coisas que tinham buracos, que até nada do outro mundo. O tempo que demorou, né, a quem tem que assumir responsabilidades a assumir, aquilo ficou naquele estado. Não é? Olha, se por cada... Era uma medida interessante. Se por cada dano que houvesse numa viatura, os responsáveis, sejam das estradas de Portugal, sejam da autarquia, seja quem for, tivessem que pagar uma multa idêntica ao custo que tem a gente reparar os nossos pneus, tenho a certeza que rapidamente deixávamos de ter buracos nas estradas. Era mais rápido. E agora, que já temos... coisas oficiais, notícias oficiais sobre as músicas do mundo, já sabemos o que acontece em Porto Covo, já está certo o cartaz, portanto já não há dúvidas em relação a isso. Eu relativamente a isso tenho duas observações muito objetivas para vos fazer. Pelos números, eu em 4 anos, estes últimos 4 anos como vereador, e já os outros anteriores, já não sei quantos anos, nunca consegui que nenhum presidente da autarquia, e não foi este último, mas já anteriormente quem lá estava, nunca consegui que dissesse objetivamente as músicas do mundo custam tanto. Eles nunca disseram, está nas contas, está naquilo, nunca disseram. Mas é fácil mais ou menos de chegarmos lá. Esta redução que o atual presidente vem anunciar andará ali na casa dos 15%, sensivelmente. Eu tenho aqui questões que há 2 questões que vão ser interessantes este ano, quando o Festival das Músicas do Mundo acabar, vão ser interessantes a avaliar, que é, mantendo-se a qualidade e o espetáculo e tudo mais como está a ser anunciado. Com menos 15%, voltamos ao que eu disse há bocadinho. Nós devíamos ter direito de pedir responsabilidades a alguém, porque é que durante, pelo menos os últimos 10 anos, andámos a pagar mais 300 e tal mil euros, quando se consegue fazer o mesmo espetáculo com menos 300 e tal mil euros. Portanto, em 10 anos são 3 milhões e tal é dinheiro. Esta é a primeira questão. Portanto, vamos ver se o espetáculo efetivamente se mantém, se esta redução dos 350 mil euros se impacta na qualidade do festival, se é possível fazer um festival. Agora, a sensação que eu tenho, e vão ouvir aqui em primeira mão, eu acho que este ano as músicas do mundo, quando isto tudo acabar, não vamos ter críticas tão positivas nos jornais e se calhar não vamos ganhar prémios. E se calhar é chegada a altura de nós percebermos que prémios é que andamos a ganhar durante estes anos, quem é que vota nestes prémios, de que forma é que votam, porque é que votam, e enfim, porque eu nestes últimos 20 anos, eu sou franco, eu não me lembro de ter visto nenhuma crítica às músicas do mundo.
com tantos jornalistas, de tantos órgãos de comunicação social, foi sempre perfeita. As músicas do mundo foram sempre perfeitas ao longo destes 20 anos. E isto acho que é o único nos vários festivais que temos em Portugal e se calhar no mundo. Isto foi sempre demasiado bom. E eu tenho um princípio que acho bom, acho é um princípio de cautela. Eu desconfio sempre quando toda a gente diz mal ou toda a gente diz bem. Não é normal. E ao longo da vida tenho tido essa experiência, quer pessoalmente, quer por coisas externas, não é normal. Quando nós temos 20 jornalistas todos a dizerem que isto é uma maravilha, que ganhamos todos os prémios do mundo, não é normal. E se calhar este ano vamos perceber e depois na altura falamos, sabem que eu não tenho muito... Eu só não quero dizer tudo ainda porque estou à espera. Posso estar a cometer um erro e a ser injusto e vou aguardar para quando acabarem as músicas do mundo este ano para ver as críticas na imprensa e os prémios que vamos ganhar. Eu volto a dizer, até porque houve pessoas que na rua me questionaram, as músicas do mundo, és contra as músicas do mundo, e eu volto a dizer, pronto, normalmente há coisas que as pessoas não querem perceber. Eu não sou contra as músicas do mundo, agora acho que há outras prioridades e pode-se fazer de outra forma, e continuo naturalmente com a minha opinião. Agora, aqui a questão, e também partilho da opinião dele, do Brás, há aqui coisas que no mínimo vão ser interessantes, que é, se não se vai mexer na programação, não é? Vai-se mexer, vai-se reduzir na limpeza, não é? Vai-se reduzir na segurança. Os grandes problemas das músicas do mundo é a limpeza, é a segurança, é o acampamento, onde é que vamos pôr as pessoas. Essa é uma das questões que também foi está na imprensa. Parece que finalmente alguém vem dizer não há acampamentos fora das áreas obrigatórias. Foi o Presidente da Câmara? Exatamente, quer dizer, parece que finalmente que em conjunto com a GNR deixa-me dizer uma coisa, parece que finalmente há um adulto na sala, há alguém que chega e que diz, pá, meus amigos, isto é um festival, não é propriamente campismo selvagem, nem Woodstock, nem nada disso, quer dizer, nós estamos aqui, Sines continua a existir durante as músicas do mundo. Dizem não é? Sempre quando a altura do Festival Músicas do Mundo não há lei em Sines, é o que dizem. Pois não, tem que haver, porque as músicas Sines continuam a existir e a trabalhar e a contribuir, e há pessoas que não vivem as músicas do mundo e não têm que viver e continuam a ter as suas casas, as suas ruas, os jardins, o espaço público. Isto não pode valer tudo, não é? Entramos aqui... O ano passado tivemos acampamento, enfim, em frente à casa mortuária. Pois, é por todo o lado. Sim, e houve anos no início das músicas do mundo, só vocês se lembram, acampavam dentro dos jardins das pessoas. Haviam pessoas que abriam a porta de casa e tinham, dentro da sua vivenda, da sua área, tinham acampamentos. Isto valia tudo um bocado e era tudo uma festa muito gira. Né? A festa era porreira, pá. Até os carros dentro dos jardins metiam, não é? Isto valeu tudo. Era uma alegria até ao último festival. Agora, no próximo festival, vamos ver. Mas para concluir esta parte do festival, não sou contra o festival, mas estas questões são importantes de se ver o que é que vai acontecer. A questão do acampamento é muito importante. Onde é que as pessoas vão ficar? Em condições é que vão ficar? Há essa questão, se realmente há aqui uma articulação entre a Câmara e as autoridades para não permitir que as pessoas possam se espalhar pela cidade. Vamos ver como é que fica, porque, por exemplo, o ano passado o acampamento não tinha assim muita gente, porque as pessoas estavam espalhadas pelos jardins, pelas esquinas. Aliás, o acampamento até tinha muito poucas pessoas comparativamente ao que depois foi. Eu acho que aqui o desculpa só interromper para eu deixar aqui. Eu acho que o fundamental é perceber isto que estamos aqui a dizer, que é assim: o festival vai reduzir em 350 mil euros. É substancial, 350 mil euros é substancial. Agora, se o festival mantém a programação, eu ainda não ouvi, vai continuar a haver no Porto Covo, vai continuar a haver em Sines, ainda não vi reduções nem do número de dias, nem reduções. Agora, aqui é assim, ou vai reduzir a qualidade, não é? E aí dizemos, olha, ok, reduziu-se 350. Agora, se mantiver a qualidade do festival e reduziu a 350 mil euros, nós temos legitimidade para nos questionar. Aliás, eles já foram questionados e já pagaram por isso nas urnas. Mas temos, pelo menos do ponto de vista moral, temos direito de perguntar porque é que se gastavam mais de 350 mil euros. No que é que se gastava. Pronto. Agora, o que eu quis dizer há bocadinho, sendo irónico, e se calhar a mensagem depois às vezes não passa, é dizer assim, atenção, que
estes 350 mil euros podiam não estar a pagar a qualidade do festival, mas podiam estar a pagar a opinião do que era a qualidade do festival. Atenção, uma coisa é a nossa apreciação, não somos críticos de música, mas vamos lá e vivenciamos o festival. E se chegarmos, mas se calhar vamos chegar ao final e dizemos, olha, afinal o festival foi tão bom, ou melhor, do que nos outros anos, custou menos de 350 mil euros, mas as pessoas dos jornais afinal vêm dizer que isto não foi assim tão bom, e não ganhámos tantos prémios. Portanto, isso, eu estou curioso para ver isso, e acho que vamos assistir a isso, digo-vos já, acho que vamos assistir a isso, mas estamos cá para ver. Pronto, só para concluir também esta parte. A questão é ver como é que isto vai ser tudo. Há naturalmente a expectativa e também aquilo que estamos a dizer aqui, que é, como é que eu ia te explicar? Se vai conseguir fazer isto tudo com melhor qualidade e com menos dinheiro, não é? E depois podemos chegar à conclusão que afinal é uma questão de organização e de planeamento, como é que se vai organizar as coisas. Onde se gastava o dinheiro, onde é que se gastava o dinheiro. Mas pronto, mas estas questões, naturalmente tem que haver aqui uma melhoria para que as coisas corram melhor, porque realmente estas questões o acampamento, a questão da limpeza, da segurança, pronto, são situações que naturalmente que têm que melhorar. A questão de Porto Covo, essa ainda estou mais curioso, porque onde é que as pessoas vão acampar em Porto Covo? Estou curioso, porque também é um facto que quando terminam os dias do festival em Porto Covo, é raro os passeios em Porto Covo que não estão danificados, a aldeia fica suja de uma ponta à outra. Esperamos que corra tudo bem, naturalmente, que estamos aqui para desejar o sucesso do festival, mas queremos que as outras coisas possam também ter alguma qualidade. No meu entendimento também, acho que era importante e continuamos a não fazer, que é, sim senhor, ao Festival de Músicas do Mundo, o dinheiro todo que envolve o Festival de Músicas do Mundo, mas ainda não há, ou pelo menos eu pessoalmente ainda não ouvi, a ver qual é a visão estratégica do turismo e da cultura, não é? para o nosso município. O que é que isto traz? Naturalmente que deve trazer, não é? Do ponto de vista do turismo, não é? Qual é a mais-valia, se vamos gastar este dinheiro todo no festival e o resto do ano não se passa nada, ou se vai passar, que era aquilo que eu defendia em Porto Covo, as músicas do mundo, sim senhor, mas Porto Covo tem que ter outro tipo de agenda. Está a falar de um plano trimestral, semanal de exatamente, ter uma cultura. Estratégia, uma visão de turismo, dizer, olha, vou fazer estes eventos para captar estas pessoas em determinadas alturas. Eu por acaso acho que, não sei se na altura isto foi público, senão isso também não é importante, mas eu durante muitos anos, quando começou o Festival de Músicas do Mundo, eu era autarca na altura, ali nos anos, nos primeiros 10 anos que fez Músicas do Mundo, a uma dada altura era autarca, vereador, e era uma das questões que eu colocava muito, que é, as músicas do mundo vêm a fazer o espetáculo, o que é que fica? O que é que isto traz? Bom, obviamente, isto traz notoriedade, traz uma certa projeção, o Sines é muito conhecido, sim, isso é inquestionável, mas é um ativo subjetivo, intangível, que a gente não consegue determinar. O que é que isto significa? Há um valor na economia local, na restauração, e eu dizia sempre, sim, mas isto tem que deixar mais alguma coisa do que isso. E, efetivamente, uns anos depois surgiu, e eu acho que, eu não diria que há uma relação direta, mas há relação, foi a questão da escola de música. O interesse de jovens de Sines pela música, pelo espetáculo, é natural que isso existiu, isso é importante. Eu, por acaso, não sei hoje em dia, eu não consigo estabelecer, e acho que não sei se alguém consegue, esta relação de dizer assim, o que é que as músicas do mundo trazem a Sines do ponto de vista do desenvolvimento cultural, do conhecimento, da interação com os mais jovens, com a vontade de aprender música, de praticar música, de conhecer, de ouvir melhor música, de perceber melhor a música. Não sei, alguma coisa trará. Agora eu pergunto, por exemplo, a escola de música é uma das coisas que um dia devemos ter que falar aqui, devemos ter essa oportunidade também para percebermos o que é que sucede. Não sei, eu tenho aqui alguma reserva, estas coisas não são assim diretas, isto não é o mesmo que fazer uma casa em que a gente investe e a casa fica feita, não é? Estas coisas é ao longo dos anos, é ao longo do tempo, não sei, eu tenho aqui, sou-vos franco. Se me perguntarem, mas o que é que isto incrementa do ponto de vista económico, da economia local, coisa incrementa? Eu francamente vou-vos dizer uma coisa. Eu acho que incrementa muito mais um parque de campismo
aberto durante 3 ou 4 meses com 400 pessoas em Sines a consumir do que uma semana de músicas do mundo. Mas houve um estudo que saiu, nós não tivemos a oportunidade de falar sobre esse estudo, mas um estudo que o município de Sines fez na altura, a seguir às músicas do mundo, sobre o impacto económico. Sim, por acaso não tivemos a ocasião, eu estava lá também como vereador. Não foi o município, foi empresas que encomendaram. Olha, eu não esqueci como é que sei dizer isto. Eu vou-vos dizer assim, eu fui consultor durante alguns anos, não em empresas que faziam este tipo de estudos, obviamente, e até porque a minha área é a economia e as coisas em economia são muito mais objetivas, não são tão subjetivas. Agora eu digo-vos assim, um estudo pode dizer aquilo que diz e o seu contrário, depende de quem o paga e daquilo que quer responder. Ponto final. É o que eu vos posso dizer acerca disto. Que se tem impacto na economia local, claro que tem impacto na economia local. Agora, nós estamos a falar... As músicas do mundo devem ter neste momento um orçamento, já passa seguramente dos 2 milhões. Seguramente. Então, o Presidente assumiu. Eu não sei que valores, Que tinha esse valor. Mas que superava os 2 milhões? Acho que era mais de 2 milhões. Que supostamente não está contabilizado as viaturas do município que andam aí para trás e para a frente. Indiretos, sim, os custos indiretos. Dos funcionários. E que havia aqui uma diferença, acho que era de 800 mil euros, mais ou menos, e daí o objetivo de reduzir eu sou um admirador, confesso, das músicas do mundo e espero que nunca acabe, pelo menos nos próximos 20, 30, 40 anos, que nunca acabe. Agora, eu acho que as músicas do mundo já há alguns anos que estão numa reta descendente, atingiram um platô de sucesso, de público, e às vezes isto também não se mede só pelo público, mas tiveram e têm um sucesso grande. Agora, há ali questões, aquilo que nos é dado a estas percepções. Eu olho para as músicas do mundo, eu não vejo poucos jovens nas músicas do mundo, a comparar com o que foi as músicas do mundo. Eu acho que este público que cá vem hoje é o mesmo que vinha há 20 anos. Portanto, acho que cristalizou o público, não me parece que tenha havido uma atratividade. Continua a vir muito público jovem. Eu não vejo jovens porque é que eles vieram cá há 20 anos, já têm os que tinham 20, não, agora já têm 40. Exatamente, e continuam a ser, é precisamente isso. É trazer os filhos. Não, é precisamente, eu acho que sim, acho que cristalizou e o público está cristalizado. As pessoas que vinham há 20 anos continuam a vir. Não parece. E eu acho que as músicas do mundo já há muitas adaptações que têm que sofrer, nomeadamente lá em baixo na avenida, mesmo aqui o Castelo, portanto, não houve aqui uma capacidade, e acho que se está a perder, porque como em todos os produtos, e as músicas do mundo é um produto, tem que ser encarado dessa forma, e todos os produtos de sucesso têm a sua ascensão, depois estabilizam e depois entram numa reta descendente. É assim que funciona. Normalmente são alterados quando estão na fase de sucesso. Os produtos não são alterados na sua fase descendente, porque aí normalmente já vamos tomar decisões sobre uma fase descendente em que normalmente tomam-se decisões erradas. Portanto, e eu acho que até já passou o momento ideal para se tomar decisões para fazer com que o Festival das Músicas do Mundo continuasse a ser o sucesso crescente que era. Mas isto é a minha opinião de quem só lá vai vivenciar as músicas do mundo e pouco mais. Pronto, fico-me por aqui porque também não sou crítico de música. Há quem seja parte. Esperamos que corra tudo bem, não é? E que possa haver essa estratégia e que possa cada vez mais ter mais nível. Eu percebi o que é que ele disse em relação aos prémios. Vamos ver. E depois eu também ia falar nisso. Depois falamos nisso. Só uma curiosidade, é a questão, por exemplo, de fazer palcos no meio da avenida da praia, onde supostamente aquilo era uma via de evacuação importante na questão do terminal e do Porto de Sines e da indústria que está na sua envolvência. É curioso como é que depois, quando é para fazer festas, mete-se palcos, fecha-se aquilo e afinal aquilo já não é uma via importante. Mas pronto, quem decide que assuma as responsabilidades. Também se pode aplicar às estradas, por exemplo, claro. Aqueles semáforos que estão a seguir a Santo André, perto do Sim. hospital. Imagina uma ambulância em marcha de urgência, tem que aguardar o semáforo. Sim. Não aguarda. Há coisas extraordinárias que acontecem, por exemplo, aqui na nossa terra também, que é aquelas lombas à saída de Sines, como é que que aquilo é uma via de evacuação, não é? As ambulâncias para ir para o hospital passam por ali
e numa saída de uma cidade temos umas lombas, mas pronto, há de haver alguém responsável para falar nisso. Vocês permitem-me que eu faça. Mas há aqui coisas extraordinárias. Vocês permitem-me que eu faça o que no futebol se chama mudança de flanco. Eu vou mudar de flanco, que eu não quero que acabe o programa sem dizer isto. Dar os parabéns ao Carnaval de Sines pelos 100 anos. Era expectável que fosse uma festa diferente, melhor do que tradicionalmente é, e eu acho que foi. Por aquilo que me foi dado a ver, acho claramente que foi um excelente espetáculo, e aqui está uma das festas em que se calhar temos que apostar ainda mais do que aquilo que temos apostado, porque esta festa tem muito, muito potencial ainda, continua a crescer, no ponto de vista da qualidade, da melhoria, dos participantes, continua a crescer e tem ainda muito potencial para crescer. Eu fiquei muito contente, eu tinha alguma expectativa de o que é que vai ser diferente estes 100 anos, e o espetáculo foi diferente, a mim como espectador, aquilo que vi. Gostei muito do Carnaval, então de parabéns a todos os intervenientes e à associação. Sim, em relação, eu queria só falar... E a própria Rádio Sines, na sua transmissão, continua... Desde do primeiro ano. Sim, mas eu houve um dos dias que vi integralmente e pronto, é importante também este trabalho, isto é que é serviço público, não é? Se andássemos para trás, com a história da Rádio Sines no Carnaval, iríamos chegar àquela cabine telefónica que havia ao pé do antigo centro comercial, em que o Joaquim Bernardo e os companheiros que estavam cá na altura iam marcar logo de manhã, para poderem fazer reportagem a partir da cabine telefónica. Pronto, agora também. Sim, só duas coisas. Queria muito rapidamente, a questão do Carnaval também, e já tive a oportunidade de dar os parabéns a todos aqueles que participaram, e também disse no outro programa, é a grande festa de Sines e do povo de Sines e das suas gentes, é o Carnaval. Acho importante que se possa... O Carnaval, desculpa esta maldade, o Carnaval e a Feira de Agosto. E a Feira de Agosto, exatamente, que entretanto acabaram com ela, mas pode ser que possa voltar. O Carnaval também, tal como as músicas do mundo, é importante ter uma visão, também olhar para o turismo, porque é um momento importante da nossa terra. É importante também poder captar as pessoas para vir a Sines, para o nosso comércio local, para a restauração, para os hotéis. Haver aqui algo que era isso que eu há pouco estava a dizer, e o Carnaval também entra aqui. Haver uma estratégia integrada de vários eventos ao longo do ano, em que haja aqui uma ligação e uma divulgação de forma a trazermos pessoas, porque há um investimento do município e também há o retorno, porque as pessoas também, exemplo, vêm cá. O Carnaval de Verão seria uma boa aposta. Vocês sabem que eu gosto particularmente do Carnaval enquanto evento, isto sem tirar mérito aos outros, como o Filipe diz muito bem, é a questão do turismo, mas o Carnaval é um convite, mais se calhar do que todos os outros eventos que temos em Sines, é um convite às pessoas virem conhecer a nossa cultura, a nossa forma, nós sinienses, a nossa forma de estar na vida, a nossa identidade, mais do que qualquer um dos eventos, até porque fomos o primeiro Carnaval do Alentejo, portanto temos aqui um espírito folião que também nos caracteriza. E o primeiro Carnaval noturno. Isto também é um convite para as pessoas perceberem melhor o que é o siniense. Eu acho que nenhum evento em Sines tem esta marca. Pronto, por isso, parabéns a todos e que continuem por muitos anos e que a coisa vá cada vez mais, possa melhorar e haver aqui uma estratégia integrada. Em relação aos 100 dias, se calhar vai ter que ficar para outro dia, pronto, já vão ser 100 e qualquer coisa. Numa próxima oportunidade falamos sobre isso. Então o livro desta semana é a lista do que não fazer na vida. Também vai um bocadinho ao encontro da inspiração do outro livro, que é o que escolhemos não fazer e o que fazemos que define, não é o que fazemos que define a nossa vida. Muito rapidamente, aquilo que o autor diz é que vivemos obcecados por descobrir o que leva ao sucesso, os hábitos, a estratégia, as fórmulas mágicas. No entanto, raramente paramos para pensar no contrário, o que é que o destrói. Este livro revela uma verdade simples, mas poderosa. Não é apenas o que fazemos que molda a nossa vida, é, sobretudo, o que escolhemos não fazer. Fala de vários hábitos, fala de padrões mentais, fala em eliminar o que queremos libertar, o espaço em que devemos estar inseridos, a clareza, o foco, o equilíbrio, aquilo que
à partida pode, naturalmente que o conceito de felicidade não é igual para todos, mas tem aqui muitas dicas, mais não é naquilo que devemos fazer, mas daquilo que não devemos fazer, e tem aqui partes muito engraçadas e de grande reflexão, e que a pessoa pode naturalmente tentar fazer ou fazer, não é, no seu dia-a-dia, mas acima de tudo fazer-nos pensar que se calhar há coisas que fazemos que não nos acrescenta muito, e isso que fazemos tem consequências para outras que depois não queríamos fazer e acabamos por fazer. Em relação à nota positiva desta semana, vai para a Câmara Municipal de Odmira, que o município de Odmira conquistou o segundo lugar no reconhecimento do destino desportivo do ano 2026, na categoria de municípios com 25 mil habitantes a 50 mil habitantes. A distinção atribuída no âmbito do reconhecimento nacional, destino desportivo do ano, é promovida pelo Programa de Municípios Amigos do Desporto, em parceria com a plataforma da Cidade Social. Fica aqui os parabéns para o município de Odmira por esta distinção e pelo prémio. O verso desta semana é: segue o teu destino, rega as tuas plantas, ama as tuas rosas, o resto é a sombra, de árvores alheias, de Fernando Pessoa. As sugestões, as perguntas, os comentários podem sempre enviar para politicaconfactos@radiosinos.com, e até para a semana. E já temos convidado ou não? Ainda não temos convidado. Mas iremos divulgar brevemente. Exatamente. Portanto, seja hoje quarta ou domingo, este programa passa sempre aqui na Rádio Sines às 11. Nós desejamos-lhe um excelente resto de dia connosco.